Olá! No nosso bate-papo de hoje do programa Uberlândia de Ontem e Sempre, vamos tratar de um assunto atemporal: educação. Conosco aqui, Tomé de Freitas. Tomé, onde que foi a sua infância? Minha infância foi em Araraquara, no estado de São Paulo. Você estudou o que lá depois, na segunda fase, no colegial? Na verdade, fiz o grupo escolar, né? Na época, entrava na escola aos 6 anos, né, Celso? Então, 6 anos eu fui meu primeiro ano na escola, né? Que era o pré-primário, né? Depois do pré-primário fiz o curso primário, né? O ginásio, que era o que é a quinta ou oitava série. Depois, então, estava terminando na época a nomenclatura do científico, aí fiz o colegial, né? E quais foram os conhecimentos dessa época que marcam e marcaram sua trajetória até hoje aqui? Olha, eu acho que assim, o mais amplo conhecimento foi realmente como lidar com a diversidade de pessoas, né? Dos seus estilos, do seu modo de pensar, da cultura, né? E de aprender a ser rejeitado, aprender a ser amado, aprender enfim, toda a conduta típica do ser humano foi uma grande escola, aquele balcão. Foi um aprendizado para conhecer as pessoas e o comportamento delas? Exatamente, isso aí foi a coisa mais rica que eu pude ter e também de como começar a gerir um negócio, de se responsabilizar com o negócio familiar, né? Isso também foi um dos primeiros passos importantes ali, que todo mundo tinha uma responsabilidade na minha casa com a nossa sobrevivência, né? É porque não era uma relação de empregado, na verdade, você participava do empreendimento junto com os seus pais? Participava junto com meu pai, minha mãe, né, meus irmãos. Todos tínhamos responsabilidade, discutíamos o negócio. Claro que à medida em que fomos entrando na adolescência, né, que compreendendo melhor o próprio negócio, porque assim todo mundo começou muito cedo lá, né, e era realmente aquilo foi de uma aprendizagem tão rica, né, que eu cheguei a comandar a mercearia do meu pai a partir de 15 anos eu comandava. E como que surgiu Uberlândia na sua vida? Eu vim, fiquei 3 dias aqui na época, o vestibular era fase única, né? Que a gente fazia provas, aliás, 4 dias de prova. Que a gente fiquei em Uberlândia e o resultado saía tão rápido que eu estava tão crente que eu poderia passar, porque eu me apaixonei pela cidade. Achei uma cidade bonita, uma cidade pujante, com uma juventude muito interessante. E bateu forte a cidade em mim e acabou o vestibular, eu esperei o resultado aqui e passei no vestibular. E qual que foi, assim, as coisas marcantes dessa época aí de engenharia? A engenharia, ela me ensinou muita coisa, cara. Ela me ensinou, primeiro, o próprio curso, né? A dificuldade do curso de engenharia. Né? Assim, um curso realmente pesado, um curso que traz ensinamentos na área de administração, na engenharia propriamente. Eu sempre falo assim que eu conheci também a anti-escola na engenharia. Né? Me ensinou como não deve ser uma escola. Né? Que depois eu vim a lidar com educação e eu aprendi tanto que de anti-educação também, que eu vivi bons educadores e péssimos educadores, e a anti-escola eu vivi na engenharia também, em termos de relação geral, do ensino-aprendizagem, de proposições, da forma como se organiza. Mas foi tudo que eu sei hoje em termos de administração, em termos de empreendimento, em termos de capacidade de organização, ela vem da engenharia. Eu queria que você falasse um pouquinho, que o Nacional está fazendo 25 anos, né? Mas eu queria que você falasse de 6 meses antes dos 25 anos. Sim. Como que estava o ambiente Uberlândia? O que é que motivou, que inspirou o Nacional? Olha, primeiro, a minha passagem pelo movimento estudantil na universidade foi o que me colocou no rumo da educação. Ali eu me descobri na educação. Porque nós desenvolvemos, eu digo nós porque era um grupo de pessoas, de estudantes,
que fizeram parte do Diretório Acadêmico da Engenharia, que era então da GEMP, era o diretório de todas as engenharias, e eu fui presidente desse diretório. Depois fui presidente do DCE, do Diretório Central dos Estudantes. E quando, do Diretório Central, nós fizemos um projeto de escola para a universidade, um projeto de cursinho preparatório, no modelo que existe, que foi o cursinho da Politécnica em São Paulo, o CASE do Santos, o Centro Acadêmico Santos Dumont no ITA, o CAASO em São Carlos. Nós aproveitamos as experiências negativas que eles tiveram, estudamos profundamente a história desses cursinhos e elaboramos um projeto para a Universidade Federal de Uberlândia, que infelizmente ele não foi nem estudado.